Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre Jesus e João Batista. São duas figuras aí centrais, né, que nós encontramos no Evangelho, no Novo Testamento, e que traz a todos nós uma mensagem linda, maravilhosa, uma mensagem de conforto, mostrando a todos, através do que eles fizeram, a existência de algo além daquilo que nós conhecemos aqui na Terra. João Batista, tido como um precursor aí da vinda de Jesus, né, anunciando a vinda do Messias, e Jesus realizando tudo o que ele fez aqui, mostrando para todos nós aqui na Terra como que é a existência e o amor de Deus, o poder de Deus, o poder da espiritualidade. Então os dois falaram de coisas muito profundas, e temos sim que sempre no Novo Testamento ali a gente analisar, estudar direitinho as passagens, né, que falam sobre João Batista e sobre Jesus Cristo. Jesus veio com uma grande missão, João Batista com outra grande missão. Deus determinou aquilo. Assim acontece e aconteceu com muitos outros. Deus prepara e envia espíritos mais evoluídos para passarem para as almas encarnadas na Terra a sua mensagem, a sua vontade, mostrando que fazendo a vontade de Deus, acreditando na existência do Espírito, tudo pode se tornar muito mais fácil quando nós nos encontramos diante das nossas dificuldades que vão aparecendo no decorrer da nossa vida terrena. Então vocês vão gostar do videozinho, muito bonitinho, e se gostar, dá um joinha aí para nós, por favor. Pode comentar e pode também, claro, com certeza, compartilhar. Você não está inscrito? Se inscreve aí, aí no nosso canal aí. Contamos com vocês aí. Espero que gostem, mas eu acho que vocês vão gostar do vídeo, é muito bonitinho. Vamos aí falar sobre João Batista e Jesus Cristo. Bacana vídeo. Vamos lá? João Batista nasceu em uma família simples, mas marcada pela promessa divina. Seu pai, Zacarias, era sacerdote no templo de Jerusalém, e sua mãe, Isabel, era descendente de Arão. Por muitos anos, o casal não conseguiu ter filhos. Ambos já eram avançados em idade, quando, em um dia comum de serviço no templo, Zacarias recebeu a visita do anjo Gabriel. O mensageiro celeste anunciou que Isabel conceberia um filho, e este seria grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Zacarias duvidou, e por isso ficou mudo até o dia do nascimento de João, para que a promessa fosse cumprida em silêncio e fé. Quando João nasceu, todos se maravilharam. Isabel insistiu que o menino deveria se chamar João, contrariando a tradição familiar. Zacarias, ainda mudo, escreveu o nome em uma tábua. João é o seu nome. No mesmo instante, sua voz retornou, e ele profetizou que aquele menino seria o precursor do Messias, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Desde cedo, João foi diferente. Cresceu em simplicidade, afastado dos luxos e das ambições da cidade. Viveu parte de sua juventude no deserto da Judéia, lugar árido, mas onde a alma se purifica e aprende a ouvir a voz de Deus no silêncio do vento e da areia. Sua aparência era singular. Vestia-se de peles de camelo, trazia um cinturão de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Sua vida era uma pregação viva contra os excessos, um chamado à pureza e ao desapego. Aos poucos, João começou a pregar nas margens do Rio Jordão. Sua voz ecoava como trovão, chamando o povo ao arrependimento. Não falava para agradar, mas para despertar. Multidões vinham de Jerusalém, da Galiléia e das aldeias ao redor para ouvi-lo. Ele denunciava a hipocrisia dos fariseus e a dureza dos saduceus, lembrando a todos que não bastava confiar na descendência de Abraão. Era necessário mudar de coração e de atitudes. Sua mensagem era clara: arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. E como sinal de purificação, João batizava nas águas do Jordão. O batismo não era um simples rito, mas um gesto de entrega e de renascimento. Cada mergulho nas águas simbolizava o abandono do velho homem e o surgimento de uma vida renovada diante de Deus. Foi nesse cenário que aconteceu um dos momentos mais sublimes da história da humanidade. Um dia, em meio à multidão que vinha até ele, João viu aproximar-se um homem humilde, com um olhar sereno e profundo. Era Jesus de Nazaré, seu primo, aquele de quem sua mãe Isabel já havia falado, lembrando do encontro com Maria. Quando Jesus pediu o batismo, João estremeceu. Sabia, em espírito, que estava diante do Cordeiro de Deus. Tentou recusar. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. João então o batizou, e ao emergir das águas os céus se abriram. O Espírito Santo desceu em forma de pomba, e uma voz ecoou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Após este acontecimento, João sabia que sua missão estava chegando ao auge. Ele continuou pregando, mas sempre lembrava: eu não sou o Cristo. Eu sou apenas a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Sua humildade e fidelidade marcaram sua grandeza. Entretanto, sua coragem também o colocou em conflito com os poderosos. João denunciava abertamente os pecados de Herodes Antipas, governante da Galileia. Herodes havia tomado Herodíades, esposa de seu irmão, e vivia em escândalo. João não se calou diante da injustiça e do adultério, e por isso foi lançado na prisão. Na escuridão da cela, João continuava firme, mas também humano. Em certo momento, enviou discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu com obras. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, e a boa nova era anunciada aos pobres. Era a confirmação de que sua missão de precursor havia sido cumprida. O desfecho veio de forma cruel. Durante um banquete, Salomé, filha de Herodíades, dançou para Herodes, que, encantado, prometeu conceder-lhe qualquer pedido. Instigada pela mãe, pediu a cabeça de João Batista em uma bandeja. Herodes, embora contrariado, cumpriu o pedido. João foi decapitado, e seus discípulos recolheram o corpo e o sepultaram com tristeza, mas também com reverência. A morte de João não foi em vão. Ele havia cumprido sua missão até o fim, preparando os corações para receber o Cristo. Sua vida foi marcada pela coragem, pela fidelidade à verdade e pelo desapego. Não buscou glória pessoal, mas apontou sempre para Jesus, dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. O legado de João Batista atravessa os séculos. Ele é lembrado como o profeta do deserto, a voz que não se calou, o homem que viveu para anunciar a vinda do Salvador. Sua história nos ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e na coragem de servir a Deus acima de tudo. Se a vida e o testemunho de João Batista tocaram o seu coração, lembre-se de que a verdade e a fé sempre nos conduzem à luz de Cristo. Jesus e João Batista foram parentes, primos na tradição cristã, e João serviu como precursor de Jesus, anunciando a sua chegada e batizando no Rio Jordão, um evento-chave que revelou a divindade de Cristo ao povo e confirmou o papel de João como profeta. Após o batismo, João testificou publicamente que Jesus era o Cordeiro de Deus e o Filho de Deus, preparando o caminho para o ministério de Cristo. Parentesco e origens. João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus, tornando João e Jesus primos. Missão de João Batista. Precursor. João Batista foi o precursor ou arauto do Messias, encarregado de preparar o caminho para a chegada de Jesus. Profeta. Ele era um pregador judeu conhecido como profeta, que pregava no deserto e chamava as pessoas ao arrependimento e à conversão. O batismo de Jesus. Evento central. João Batista batizou Jesus nas águas do Rio Jordão,
um momento crucial para a fé cristã. Manifestação divina. Durante o batismo, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado." Testemunho de João. Reconhecimento. João Batista reconheceu Jesus como o Salvador e o Cordeiro de Deus. Diferenciação. Ele negou veementemente as especulações de que ele próprio era o Messias ou Elias, afirmando que o Messias estava próximo. Relação com o reino de Deus. Grandeza de João. Jesus descreveu João Batista como o maior entre os nascidos de mulher, mais que um profeta. Menor no reino. Contudo, Jesus acrescentou que o menor no reino de Deus era maior do que João, destacando a diferença entre o seu ministério e a nova realidade do reino. No silêncio profundo do deserto egípcio, entre dunas que guardam segredos antigos, um mistério atravessa os séculos. A vida de um menino judeu, filho de Maria e José, exilado no Egito por ordem de Herodes, pode ser a chave para entendermos a formação do homem que mudaria a história da humanidade. Jesus de Nazaré. A narrativa bíblica nos conta sobre o nascimento em Belém, a fuga para o Egito e o retorno à Galileia. Mas o que aconteceu durante aqueles anos em que Jesus e sua família viveram em terras estrangeiras? Que mestres ele conheceu? Que saberes lhe foram passados? Será que ele absorveu a sabedoria egípcia, a ciência dos sacerdotes ou a mística dos essênios? Ou sua formação foi apenas fruto da tradição judaica e da experiência com seus pais? Pesquisadores, arqueólogos e teólogos têm se dedicado por séculos para tentar responder a essas perguntas. E é sobre essa jornada, entre fatos documentados, textos apócrifos e hipóteses ousadas, que vamos mergulhar nesta investigação. Maria, uma jovem de coração puro, e José, um carpinteiro justo, atravessam o deserto guiados pela fé. Eles chegam ao Egito, onde já existia uma forte comunidade judaica, especialmente em Alexandria, que era o centro intelectual do mundo antigo. Alguns estudiosos acreditam que ali Jesus teve contato, ainda criança, com tradições helênicas e judaicas reinterpretadas à luz da filosofia grega. Alexandria era famosa pela sua biblioteca, onde papiros de sabedoria egípcia, grega, judaica e oriental se entrelaçavam. Outros pesquisadores sugerem que a família se estabeleceu em Heliópolis, a cidade dos sacerdotes solares, onde se estudava a relação entre o homem e o divino, os ciclos da vida e a purificação espiritual. É bem possível que tradições de iniciação tenham sido passadas a Jesus ainda em sua infância. No entanto, documentos históricos diretos sobre esse período são escassos. O Evangelho de Mateus menciona apenas a fuga e o retorno. Já os evangelhos apócrifos da infância, como o proto-evangelho de Tiago ou o Evangelho árabe da infância, descrevem milagres de Jesus menino no Egito, curas, bênçãos e sinais. Para muitos teólogos, são lendas criadas para exaltar sua divindade desde cedo, mas para outros, podem refletir ecos de experiências espirituais reais. Estudos modernos também analisam a influência dos essênios, uma comunidade judaica que vivia em Qumran, à beira do Mar Morto, e que prezava pela pureza, disciplina e estudo das Escrituras. É bem possível que, ao retornar do Egito, a família de Jesus tenha mantido contato com esse grupo, e que parte de seus ensinamentos, como a vida comunitária, o batismo em água e a busca pela justiça espiritual, tenha influenciado a formação de Jesus. Existem até hipóteses mais ousadas. Alguns pesquisadores independentes sugerem que Jesus teria viajado além do Egito, em direção ao Oriente, possivelmente à Índia ou ao Tibete, onde teria tido contato com tradições budistas e hindus. Essa teoria, no entanto, carece de provas históricas sólidas e é vista pela maioria dos estudiosos como especulação. Ainda assim, o Egito continua sendo o cenário mais aceito para os anos de infância de Jesus fora da Palestina. Em cidades como Matarié, próxima do Cairo, existe até hoje uma árvore sagrada, conhecida como a Árvore de Maria,
onde a tradição local afirma que a Sagrada Família descansou. Igrejas coptas preservam memórias desse período, celebrando a passagem do menino divino pelo Nilo e suas margens. Para os pesquisadores, a vida de Jesus no Egito foi mais do que um simples refúgio. Foi um encontro de culturas, uma ponte entre o judaísmo, o helenismo e o misticismo egípcio. Entre papiros, rituais e comunidades exiladas, o menino foi moldando seu olhar sobre o mundo, aprendendo não apenas com livros e mestres, mas também com o sofrimento de seu povo, com a dureza do exílio e com o amor incondicional de seus pais. Quando retornou à Galileia, Jesus carregava em si não apenas a tradição dos profetas de Israel, mas também a marca de uma vivência única, a de ter crescido em terras estrangeiras, respirando saberes universais. É nesse cruzamento de culturas que muitos estudiosos enxergam a raiz de sua mensagem universal, capaz de ultrapassar fronteiras de tempo e espaço. Ao longo deste documentário, percebemos que a vida de Jesus no Egito é um enigma cercado por silêncios, mas também por rastros. A arqueologia, os apócrifos, a tradição copta e a reflexão histórica nos permitem vislumbrar um retrato possível. O de um menino que, em meio às areias do Nilo, foi preparado para se tornar o maior mestre espiritual da humanidade. Assim, entre o mistério e a fé, entre a história e a hipótese, a infância de Jesus no Egito permanece como um capítulo oculto, mas essencial, da grande narrativa da humanidade. O Egito guardou segredos que moldaram faraós, sacerdotes e impérios. Mas, entre todos os enigmas, nenhum é tão profundo quanto o da infância de Jesus em suas terras. Seja através da fé ou da pesquisa, o mistério permanece vivo, inspirando estudiosos e crentes a buscarem respostas. Talvez, no silêncio desse mistério, resida a própria grandeza de sua mensagem. Um saber que não cabe em livros, mas que se revela no coração humano. Hoje refletimos sobre um dos maiores mistérios da vida de Jesus, sua infância no Egito. Pouco sabemos com certeza, mas é nesse silêncio que reside a grandeza do exemplo divino. O mestre, ainda menino, enfrentou o exílio, as dificuldades e a saudade da terra natal. E mesmo assim cresceu em sabedoria e amor, preparando-se para a missão que transformaria toda a humanidade. Assim também é a nossa vida. Muitas vezes não compreendemos os caminhos que Deus nos conduz. Há desertos, provações e momentos em que nos sentimos estrangeiros, mas cada passo é aprendizado, cada silêncio é preparação, e cada dificuldade é um chamado à fé. Que possamos, inspirados pelo menino de Nazaré, confiar mais no Pai Celestial, acolher a luz do Cristo em nosso coração e seguir adiante com coragem. Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, foi um pregador e líder religioso judeu do século I depois de Cristo, que é a figura central do cristianismo. Os cristãos o consideram o Filho de Deus, que veio para pregar, realizar milagres e salvar a humanidade, e acreditam na sua crucificação, morte e ressurreição. Os detalhes da sua vida são narrados nos 4 livros do Novo Testamento da Bíblia, os Evangelhos. Quem foi Jesus para os cristãos? Figura central. É a pessoa em torno da qual a religião cristã se desenvolveu, levando a contagem do tempo a partir do seu nascimento. Filho de Deus. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Salvador. Acredita-se que, através da sua morte e ressurreição, Jesus abriu caminho para a salvação e vida eterna para a humanidade. Mensageiro. É considerado o mensageiro de Deus, que trouxe as boas novas do Evangelho, a vida e o ministério de Jesus. Nascimento. Acredita-se que Jesus nasceu entre 7 e 2 a.C. e foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Atuação. Pregou e realizou milagres na Palestina, reunindo multidões de seguidores. Batismo e jejum. Foi batizado por João Batista no Rio Jordão e jejuou no deserto por 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Crucificação. Foi crucificado por ordem das autoridades romanas. Ressurreição. Os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos, um evento central para sua fé. Fontes e história. Evangelhos.
A maior parte do que se sabe sobre a vida de Jesus vem dos 4 livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cristianismo. A vida e os ensinamentos de Jesus deram origem a uma nova religião, o cristianismo. Perspectivas históricas. Alguns historiadores veem Jesus como um líder revolucionário ou profeta, mas a teoria de que Jesus é um mito é uma visão marginal. O legado de Jesus. Seus ensinamentos são um exemplo de amor e compaixão. Milhões de pessoas seguem seus ensinamentos, encontrando neles esperança e redenção. No Templo de Jerusalém, um menino de apenas 12 anos surpreendia sacerdotes e doutores da lei. Suas perguntas eram profundas, suas respostas sábias, além da idade. Maria e José o haviam procurado aflitos, e ao encontrá-lo, ouviram dele uma frase enigmática: "Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai?" Esse é o último relato bíblico da infância de Jesus, e a partir daí, o Evangelho mergulha em silêncio. Dos 12 aos 30 anos, nada é registrado nas escrituras canônicas. É o chamado período oculto da vida de Cristo. O que aconteceu nesses 18 anos? Onde viveu? O que aprendeu? Quais mestres encontrou? Essas perguntas ecoam há séculos entre estudiosos, arqueólogos e espiritualistas. Os relatos mais aceitos sugerem que Jesus permaneceu em Nazaré, ajudando José em seu ofício de carpinteiro, vivendo de forma simples, em contato com a vida cotidiana do povo. Essa visão o aproxima da realidade humana, mostrando que sua sabedoria brotava também da convivência com as dores, alegrias e lutas de sua gente. Mas outros estudiosos levantam hipóteses ousadas. Alguns afirmam que Jesus teria buscado contato com os essênios, comunidade judaica que vivia em Qumran, às margens do Mar Morto. Os essênios eram rigorosos na pureza, praticavam o batismo em água, aguardavam um Messias e preservavam escritos sagrados. Não seria coincidência que elementos da mensagem de Jesus ecoem nas práticas dessa comunidade. Há ainda quem defenda que, nesse período, Jesus retornou ao Egito, onde teria tido acesso a tradições antigas, talvez mesmo a círculos de sábios ligados a Heliópolis ou Alexandria. Alexandria, centro cultural do Mediterrâneo, guardava textos sagrados de várias tradições. Ali, um jovem em busca do divino poderia aprender sobre filosofia grega, misticismo judaico e ciência egípcia. Teorias mais ousadas sugerem que Jesus teria viajado para além do Oriente Médio. Algumas tradições do Tibete e da Índia falam de um sábio estrangeiro, vindo do Ocidente, que ensinava sobre amor, compaixão e desapego. Pesquisadores ligam essas narrativas a Jesus, mas a falta de documentos sólidos impede uma confirmação histórica. Ainda assim, a hipótese fascina. Teria o mestre conhecido ensinamentos budistas ou védicos antes de retornar à sua missão? Aos 30 anos, o silêncio é rompido. Jesus aparece às margens do Rio Jordão, onde João Batista pregava o arrependimento e mergulhava multidões nas águas. João reconhece nele alguém maior, alguém que viria não apenas com água, mas com o fogo do Espírito. O batismo de Jesus marca o início de sua missão pública. O céu se abre e uma voz ressoa: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." A partir daí, Jesus reúne discípulos, percorre aldeias, ensina nas sinagogas, cura enfermos, consola aflitos e anuncia um reino que não era deste mundo. Seu olhar ultrapassava fronteiras, falava a ricos e pobres, judeus e estrangeiros, homens e mulheres. A vivência oculta entre os 12 e os 30 anos parece tê-lo preparado para essa mensagem universal, capaz de dialogar com todos os povos. De Nazaré a Cafarnaum, de Jerusalém a Betânia, Jesus caminha semeando luz. Ele não traz apenas palavras, mas exemplos vivos de amor, perdão e compaixão. Seus milagres não são apenas sinais, mas lições. A cura dos doentes, o pão multiplicado, a tempestade acalmada, tudo aponta para um poder que não é de glória humana, mas de serviço e entrega. Aos 33 anos, seu caminho se volta para Jerusalém, onde enfrentará a incompreensão, perseguição e a cruz. Mas mesmo nesse destino doloroso, a semente plantada florescerá através dos séculos.
transformando corações e civilizações. O período entre os 12 e os 33 anos de Jesus, embora oculto, é talvez o mais enigmático e revelador. Foi nele que se formou o homem que carregaria a mensagem mais profunda da história da humanidade. Entre o silêncio dos evangelhos e as hipóteses da pesquisa, vemos um retrato possível, o de um jovem que buscou, aprendeu, se preparou e que finalmente revelou, no tempo certo, a grandeza de sua missão. Queridos irmãos e irmãs, a vida oculta de Jesus nos ensina algo precioso. Há momentos em que o silêncio prepara grandes revelações. Durante 18 anos, o mestre viveu longe dos registros, mas não longe da missão. Ele aprendia, amadurecia, fortalecia-se para o chamado que viria. Assim também acontece conosco. Muitas vezes atravessamos fases silenciosas, de trabalho humilde, de espera, de preparação. São nesses momentos que Deus molda nosso coração, afia nossa fé e nos prepara para algo maior. Que possamos aprender com Jesus a viver cada etapa da vida com confiança no Pai. Seremos conduzidos até um monte sagrado, onde há mais de 2000 anos, um homem simples, de sandálias gastas e olhar profundo, proferiu palavras que atravessaram os séculos. O nome desse homem? Jesus de Nazaré. Suas palavras ecoam até hoje nos corações que desejam paz, justiça e amor verdadeiro. Vamos juntos mergulhar no Sermão da Montanha, o maior ensinamento espiritual da história da humanidade. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem reconhece sua pequenez espiritual já carrega dentro de si a chave do reino. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A dor nunca é em vão. Bem-aventurados os mansos, aqueles que não revidam com ódio, mas com mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esses serão saciados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, pois o coração que perdoa será acolhido pelo Pai. Bem-aventurados os puros de coração. Eles verão a Deus, não com os olhos do corpo, mas com os da alma. Bem-aventurados os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A verdade sempre terá seu preço, mas também sua glória. Jesus não veio abolir a lei. Veio cumpri-la, mas foi além. Ele olhou para dentro do ser humano e revelou: não basta não matar. Quem se encoleriza contra seu irmão já é culpado. Não basta não adulterar. Quem olha com desejo impuro já pecou no coração. Jesus nos mostra que o mal nasce no pensamento e que a transformação começa por dentro. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Essa é a revolução do Cristo. Amar quando é fácil, qualquer um faz. Mas amar o difícil, o que nos fere, é obra do Espírito desperto. Vós sois o sal da terra. O sal preserva, dá sabor. O discípulo também. Ele conserva o bem e dá sentido à vida. Vós sois a luz do mundo. A luz não se esconde. Ela brilha no alto e dissipa as trevas. Jesus nos chama a ser presença que ilumina, consola e transforma. O Mestre nos ensina que a oração não é espetáculo. Não precisa ser longa, nem feita em voz alta para ser ouvida. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. A verdadeira espiritualidade é íntima. E então ele nos deu a oração perfeita. Pai nosso que estais no céu. Uma prece que pede apenas o necessário. Busca perdão, oferece perdão e reconhece a vontade divina como guia. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. A vida é passageira, a alma eterna. Olhai os lírios do campo. O Pai cuida de cada flor. Não cuidaria de vós? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos convida à confiança serena. Não viver na ansiedade, mas no presente iluminado pela fé. Não julgueis para que não sejais julgados. Quantas vezes enxergamos o cisco no olho do outro e ignoramos a trave em nós? Jesus nos lembra que o julgamento cabe a Deus. Nosso papel é compreender, perdoar e trabalhar pela nossa reforma íntima. E então, Jesus conclui com uma parábola inesquecível. Aquele que ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram chuvas, ventos, tempestades, mas a casa permaneceu firme. Já quem ouve, mas não vive,
é como quem constrói na areia. A primeira casa resistiu, a segunda desabou. Praticar o Evangelho é construir sobre a rocha da eternidade. O Sermão da Montanha não é só um discurso, é um código de luz. É o próprio Cristo nos chamando à transformação, à humildade, ao perdão, à confiança. A cada frase, Ele nos convida a ser sal, luz, paz e amor neste mundo tão carente de esperança. Que essas palavras encontrem abrigo em teu coração. Senhor Jesus, que os ensinamentos da tua montanha ecoem em nossos corações. Ajuda-nos a viver como tu nos ensinaste, com mansidão, compaixão e confiança. Ensina-nos a perdoar, a servir, a buscar primeiro o teu reino. Que sejamos como casa sobre a rocha, firmes na fé, inabaláveis no amor, e que a tua luz seja sempre o nosso caminho. Amém.